Pessoal, já temos disponível aqui o último relatório gerencial do BTCI11, esse fundo imobiliário de base 10. E esse relatório gerencial saiu ontem, dia 29 de 11 de 2024. Então vamos ver como foi que o fundo se desempenhou nesse último mês. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de não ativo, beleza? Deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao canal. E deixa aí nos comentários se você investe no BTCI11 e quantas cotas que você tem atualmente. Antes de analisarmos o seu relatório gerencial, vamos considerar aqui alguns pontos no site Investidor 10 sobre esse fundo. Então, no momento, o BTCI11 está sendo negociado a R$ 9,18. Seu dividend yield está aqui de 12,20%, uma boa rentabilidade. Seu VP está de 0,91, então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, com deságio. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária de 1,63 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos considerar também o seguinte, que o fundo ele conta com um pouco mais de 178 mil cotistas atualmente. Seu valor justo seria os R$ 10,01. Seu último rendimento pago foi aqui de 9 centavos por cada cota. E ele tem um patrimônio atual aqui próximo de R$ 1 bilhão. Se voltarmos um pouquinho aqui no seu gráfico, pessoal, na sua cotação ajustada que calcula a sua variação de preço juntamente com os rendimentos que o fundo pagou durante esse período, podemos ver que o fundo ele se valorizou bastante no final de 2021 até agora, final de 2024. Até aqui no mês 10 ele estava com um valor muito mais considerável, porém, devido a essas quedas que ocorreram durante o mês de outubro e no mês de novembro, o seu valor diminuiu. Mas mesmo assim podemos notar que valeu muito a pena aí, durante esse período, investir no BTCI11. Vamos aqui agora no relatório gerencial considerar os principais pontos sobre esse fundo. De cara aqui, pessoal, podemos notar o seu demonstrativo financeiro. Então, o último mês que ele calcula aqui é referente ao mês de outubro de 2024. Ele menciona que nesse mês o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 12.128.000. As despesas do fundo somaram um valor de R$ 905 mil. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido para poder distribuir em dividendos para os seus cotistas de R$ 11.223.000, o que equivale, no caso, a 11 centavos,9 por cada cota. E o valor que o fundo ele realmente distribuiu para os seus cotistas foi de 9 centavos,1. Então, podemos notar que ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele distribuiu para os seus cotistas. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona o seguinte, que após o pagamento de dividendos de outubro, o valor de reservas disponíveis é equivalente a 7 centavos,4 por cada cota. Está mostrando assim que o fundo ele tem uma reserva bem considerável aí para que ele possa conseguir manter esse seu patamar de 9 centavos por cada cota. Se voltarmos aqui no site Investidor 10 e pegar o seu histórico de rendimentos distribuído no decorrer desses últimos 5 anos, podemos notar que por ser um fundo de papel, né, sempre existe essa oscilação. Tem épocas que ele vai pagar o rendimento maior e tem épocas que ele vai pagar um rendimento menor. Porém, durante esses últimos 5 anos, desde lá do final de 2021 até agora, final de 2024, o menor rendimento que o BTCI11 ele pagou foi de 9 centavos por cada cota. Aqui o site ele sempre arredonda para 9 centavos, mas se descermos aqui, ó, podemos notar que ele vinha pagando 9 centavos,2, 9 centavos,3, 9 centavos,4. Então ele sempre vem pagando um pouquinho acima de 9 centavos por cada cota. Então mostrando-se que o fundo ele tem conseguido manter o seu patamar de rendimento superior a 9 centavos por cada cota. Aqui também podemos notar o seguinte, pessoal, que desde janeiro de 2023 até outubro de 2024, o BTCI11 ele tem conseguido superar os principais índices que atualmente tem, como o CDI, o índice FIX e o índice IPCA. A rentabilidade aqui do BTCI11 foi de 31,1%. Lembrando que fundos de papel você calcula a variação do ativo juntamente com os rendimentos que ele pagou durante esse período. Então, para quem gosta de falar aí que fundo de papel não consegue superar o índice CDI ou o índice IPCA, aqui tem uma prova que consegue sim. Aqui também podemos notar a sua evolução na base de cotistas. Então, o fundo ele acabou diminuindo um pouquinho a sua base de cotistas, em aproximadamente aí uns 2.000 cotistas. Seu maior auge foi aqui no mês de setembro, que ele atingiu 180.961 cotistas. Com respeito ao seu portfólio, pessoal, atualmente o BTCI11 ele investe de 3 maneiras. Tem seu principal, que são os CRIs, por ele ser um fundo de papel, né? Então, seu principal investimento são os CRIs. Ele também investe em cotas de outros FIIs e ele tem ativos na renda fixa. Com respeito aos seus CRIs, podemos notar que ele usa aqui 3 indexadores. Os seus CRIs, em especial o índice IPCA, em 67% dos seus CRIs ele usa o índice IPCA, que tem uma taxa aqui média de 7,1%, que é uma taxa muito boa, relativamente de ativos aí menos arriscados.
E o restante, 30%, está indexado aqui ao índice CDI, com uma taxa média de 2,7%, que também é uma taxa muito segura. Se comparados aí com outros fundos, tipo Fiagros, que tem CDI mais 5%, que é muito mais arriscado, as taxas do CPTI 11 é muito mais seguras. Ele também usa aqui o índice GPM em 3% dos seus contratos. Aqui podemos ver a duração média dos seus contratos, que é de aproximadamente 4,6 anos. Então podemos notar que são ativos com uma duração maior. Aqui também podemos notar a localização desses devedores. Então a maioria deles estão aqui na região sudeste do nosso país, 69%. E ao lado aqui também podemos notar o setor de atuação desses devedores. Então ele tem segmentos aqui muito bons, como logístico, 38%, é um segmento muito mais seguro. Tem também o setor de shopping, que é um segmento também seguro, e o setor residencial com 18%, além do setor aqui de varejo, com 9%. Pelos setores, pessoal, de atuação de seus devedores, é uma maneira também da gente descobrir se um ativo, um fundo imobiliário de papel, ele tem um risco maior ou um risco menor. Se vocês compararem o BTCI11 e o setor de atuação dos seus devedores com fundos mais arriscados, como o DEVA11 e o HCTR11, vocês vão ver que os principais segmentos de atuação dos devedores desses dois fundos que eu mencionei são de loteamento, de hotelaria, hospitalar e também incorporação. Então são segmentos muito mais arriscados, são segmentos muito mais sensíveis à economia do nosso país. Já segmentos como logística, varejo, shopping são segmentos menos arriscados. Então por isso que o BTCI11 é uma boa opção de fundo imobiliário de base 10 para se investir. Aqui a gente pode ver a sua lista de CRIs que atualmente ele tem. Um ponto positivo é que o fundo ele não tem altas concentrações, né? O que ele tem maior exposição nesse primeiro aqui na Casa Shopping, que atualmente ele tem um PL aqui de 6,50%, porém todo o restante dos seus CRIs é inferior a 5% do seu PL. Então, primeiramente, ele tem essa lista aqui de CRIs, que ele menciona aqui embaixo, que são CRIs estrutural, de médio e de longo prazo, que ele tem um pouco mais de 564 milhões de reais investidos, e ele tem aqui outros tipos de CRIs, que ele chama de CRI tático, que é uma quantidade muito menor, onde ele tem um pouco mais aqui de 181 milhões de reais investidos. Então, apenas em CRIs, atualmente ele investe 746 milhões de reais, o que equivale a 74,9% do seu patrimônio atual. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona todos os fundos imobiliários que atualmente ele tem. Então, são esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Somente em fundos imobiliários ele tem um valor aqui de 151,5 milhões de reais investidos, o que equivale a 15,2% do seu patrimônio atual. Então, esses são os seus dois principais investimentos, CRIs e fundos imobiliários. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver ativos na renda fixa que atualmente ele tem. São esses três aqui que eu estou selecionando para vocês, que somam-se o valor de 78,13 milhões de reais, o que corresponde a 7,9% do seu patrimônio atual. E ele tem aqui também operações compromissadas, que ele tem um pouco mais de 17,2 milhões de reais investidos, o que equivale a 1,7% do seu patrimônio atual. Ele menciona aqui também, pessoal, uma aquisição que ele realizou antes da divulgação do relatório gerencial. Então foi esse CRI aqui, indexado ao índice CDI, com uma taxa aqui de 5%, com uma taxa fixa de 5%, onde ele investiu aqui 2,9 milhões de reais, o que representa 0,3% do seu PL atual. Então, pela taxa aqui, podemos ver que é um ativo de um risco maior, porém, é uma porcentagem muito pequena do seu PL que foi investido nesse ativo. E por último aqui, temos maiores informações sobre cada um dos CRIs que atualmente o fundo ele tem patrimônio investido. Então, ele vai falar aqui o nome do devedor, vai mencionar a localização desse empreendimento, o valor investido nessa operação, seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros e a duração desse contrato. Ele menciona aqui também a participação do patrimônio líquido do BTCI11 investido nessa operação. Nesse daqui mesmo foi 4% do PL. E um pouquinho mais embaixo aqui, ele menciona também as garantias que foram dadas por esse devedor, faz um comentário sobre essa operação, e também ele fala sobre o status da operação, né? Se está em dias com seu pagamento ou não. Então, é uma maneira aí de você acompanhar como é que está a situação dos devedores atuais do BTCI11. De resto, é isso que está acontecendo com o BTCI11, pessoal. Como eu mencionei, é uma boa opção aí de fundo imobiliário para se investir. Um fundo que está custando ali próximo de R$ 9,00 e que está pagando aí 9 centavos por cada cota, um pouco mais de 9 centavos, né, por cada cota. Então, praticamente pagando 1% ao mês de rentabilidade. É um ativo que tem como seu principal indexador o índice IPCA, porém também tem exposição ao índice CDI. 30% dos seus CRIs estão indexados nesse índice.
e, de certa maneira, o fundo ele vai ser um pouco beneficiado, né? Se a taxa Selic ela continuar subindo. As suas taxas também são relativamente seguras, então não é um fundo arriscado de se investir. Isso não quer dizer que o fundo ele não possa sofrer nenhum tipo de calote, até porque ele tem aqui algumas operações que já faz um bom tempo que está aí em situação de calote. E o fundo ele tem tentado resolver essa questão com seus devedores. Porém, pelo fato do fundo ele ser bastante diversificado, esses dois CRIs que estão aí em situação de calote representa menos de 2% do PL atual do fundo. Então, mostrando assim a importância da diversificação, que minimiza os eventuais riscos. Mas, de qualquer jeito, pelo menos na minha opinião, é um ativo interessante para se estudar e, quem sabe, investir. Beleza? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o BTCI 11. Investiria nele? Deixe aí sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.